Outra novidade que veio na medida provisória é sobre o banco de horas. Tá? Nós já tínhamos toda uma mudança do banco de horas por conta da reforma trabalhista, sendo que ele podia ser feito por forma individual, se feito até dentro de 6 meses e liquidado dentro de 6 meses, ou então com participação do sindicato se o banco fosse em tempo ou em liquidação superior. Nesse caso, fica autorizada a interrupção das atividades da empresa, compensação no regime de banco de horas, por meio de acordo coletivo ou individual formal, então quer dizer, coletivo ou individual escrito, mas o individual continua sendo permitido, e a compensação pode se dar no prazo de até 18 meses, contado do encerramento do estado de calamidade pública. Então, nós temos um tempo maior para fazer a compensação das horas que não forem trabalhadas nesse período. Tá? A compensação para recuperação poderá ser feita mediante prorrogação da jornada, que esse é o princípio do banco de horas, com até 2 horas por dia e não pode exceder a 10 horas diárias. Esse limite já existia na legislação para o banco de horas. E a compensação do saldo poderá ser determinada pela empresa independentemente de acordo ou de convenção. Então, a medida foi bastante flexibilizada para que as empresas possam usar nesse momento. Mais uma novidade da medida: teletrabalho, home office ou trabalho remoto. Né? Nós também já tínhamos trazido pela reforma trabalhista, no artigo 75A, a questão do trabalho remoto, do trabalho por home office, né, ou do trabalho à distância. Então, ele pode ser aquele preponderantemente ou totalmente fora das dependências da empresa, com uso de tecnologias diversas para comunicação, né, e para informação. A critério da empresa, a alteração do regime de trabalho pode acontecer de presencial para a distância, independentemente de acordo coletivo ou individual, inclusive. Mas a gente sempre alerta que seja realizado um documento para que as coisas fiquem formalizadas. Tá? É dispensado, inclusive, o registro do acordo no contrato individual de trabalho. Mas, de novo, por cautela, faz um termo aditivo e inclui as condições referentes às medidas, principalmente de saúde e segurança. Tá? Nós temos todo um regramento do teletrabalho, quem vai pagar o quê, a empresa custeia equipamentos, infraestrutura ou não, jornada de trabalho, medidas de segurança, isso tudo, se for colocado, fica mais claro para depois. Tá? A alteração do regime de trabalho deve ser notificada ao empregado com antecedência de no mínimo 48 horas, também por escrito, mas pode ser por meio eletrônico. A responsabilidade pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e infraestrutura necessária para que esse trabalho aconteça, ou o reembolso de despesas tidas pelo empregado com esse trabalho remoto, deve ser previsto em contrato escrito firmado antes ou até 30 dias depois da mudança do regime. Então, são situações que têm que ser acertadas para não gerar nenhuma dúvida. Tá? Se o empregado não possuir os equipamentos, a empresa poderá fornecer em regime de comodato, poderá pagar os serviços e infraestrutura, e isso não vai considerar salário, não será verba de natureza salarial. Na impossibilidade de fornecimento de regime de comodato, o período, então, da jornada será computado como tempo de trabalho à disposição da empresa, certo? E ele vai estar em casa. O tempo de uso dos aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho, nesta condição aqui, não constitui tempo à disposição, nem regime de prontidão ou hora de sobreaviso, a não ser que exista previsão em acordo ou convenção coletiva que estabeleça um controle de jornada. Se houver controle de jornada, há então a condição de se pagar horas extras por excesso e por ultrapassar a jornada normal. Se não houver controle de jornada, nós não temos o tempo à disposição. É permitida a adoção desse regime de teletrabalho ou trabalho à distância também para estagiários e aprendizes, certo?